Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte Sul, direto aqui da cidade de Paracambi, Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal. Antes de tudo, peço para você dar seu joinha, compartilhar esse vídeo aqui, se inscrever no canal também, gente, ativar o sininho de notificações e comenta também, faça seu comentário, porque é muito importante para o engajamento do canal. Falar de Vasco, falar aqui de Fernando Diniz, falar ainda da repercussão do jogo de ontem contra o Botafogo, essa partida vexatória aí que tivemos ontem contra o Botafogo. Parece que o time esqueceu tudo, desaprendeu a jogar bola. Antes de tudo, eu quero contextualizar aqui uma coisa sobre o que eu falei do Ancelotti no vídeo anterior. Eu não sou defensor do Ancelotti, muito menos de técnico gringo na seleção brasileira não, tá, gente? Isso para mim pouco importa. Isso para mim... Eu tô falando da hipocrisia de alguns profissionais ou ex-profissionais, assim, profissionais aí aposentados ali, como o Leão, por exemplo, que nunca foi feliz com as palavras, querer criticar alguma coisa, querer falar alguma coisa, dizendo que a seleção brasileira não precisa de técnico estrangeiro. Quem é ele para falar alguma coisa que trabalhou tanto tempo no exterior, trabalhou tanto tempo lá fora? Quem é o Oswaldo de Oliveira? O Oswaldo de Oliveira, que sempre foi um cara íntegro, né, com as suas palavras, e falar uma besteira dessa na frente do cara, do lado do cara, eu achei, pelo menos, assim, no mínimo, deselegante. Por mais que não tenha sido intenção, mas eu achei que foi deselegante, porque sem necessidade, cara. Até porque realmente o Brasil hoje não tem técnico, hoje o Brasil não tem jogadores de nível, de categoria, jogadores que vistam a camisa da seleção brasileira e que tem aquilo roxo, realmente, como tivemos aí em 2002, como tivemos em 98, mesmo não ganhando, como tivemos em 94. A minha geração, ela viu 2 títulos da seleção brasileira. A geração do meu pai viu 2. Essa geração aí da galerinha aqui de 86 por aí, que hoje está com os 40 anos, viu ali, mais ou menos ali, 2002 também. Agora a geração da galera de 30 anos para baixo, esquece, amigo. Esquece, não viu nada. Quando os que viram aí, que tem 30 anos hoje, deve ter visto muito mal ali 2002, eram pequenos ainda, e vai demorar muito para ver, tá? Vai demorar muito para ver, porque essa geração é muito fraca. Essa geração de seleção brasileira é muito fraca. Mas por falar de Vasco aqui, antes de falar aqui da tabela do campeonato, que eu não falei mais cedo, a tabela hoje se encerra aí com Fluminense e Mirassol no Maracanã, Ceará e Fortaleza, e Palmeiras e Santos. Ceará e Fortaleza fazendo o clássico lá, cearense e Palmeiras e Santos, às 9h30, tá? O Fluminense vai jogar 7h30, quando subir esse vídeo, talvez aí ainda não esteja ocorrendo o jogo. Ceará e Fortaleza às 20 horas e Palmeiras e Santos às 21h30. Atenção aí, ó, esse jogo de Fluminense e Mirassol, porque se o Fluminense ganhar, vai para 50 pontos, distancia 8 pontos do Vasco da Gama. Aí, meu amigo, esquece, vai ser difícil de pegar, tá? E o Ceará e Fortaleza também. O Ceará, se vencer, vai para 41 pontos. Fortaleza lutando para sair do rebaixamento. Vai ser um jogo interessante aqui, ó, um brigando para sair do rebaixamento e o outro brigando aí para ainda sonhando com o Libertadores. Ceará ganhando vai ficar 2 pontos atrás da gente só. Vai ser mais um que vai alcançar a gente aí, e o Vasco tem que fazer a boa contra o Juventude. Por falar no jogo contra o Juventude, foi escolhido o árbitro de sábado, Fernando Mendes, do Pará. Eu não conheço, vou ser sincero para você, eu não conheço esse árbitro, mas é o soprador de apito que vai apitar aí Vasco e Juventude de São Januário, que eu vou estar presente, tá, gente? Aguarde aí muitos vídeos aí, se Deus quiser, Deus permitir, tá? E falando nisso, falando na projeção e na continuação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, a comissão técnica e diretoria começam a fazer uma leitura para o restante da competição e para a Copa do Brasil. Não deixar baixar o ânimo do elenco, trazer situações que estavam sendo importantes nas últimas semanas,
Aumentar a carga de treinamentos e a concentração dentro do padrão técnico e tático exigido pelo treinador e com isso tudo aí tentar incentivar o elenco a abstrair todo esse fracasso aí dos últimos jogos, principalmente nas últimas 2 partidas. E pelo visto aqui, parece que a comissão técnica está pensando muito na Copa do Brasil, nas semifinais da Copa do Brasil e na final, porque eles estão percebendo que ficou difícil a vaga da Libertadores via Campeonato Brasileiro, né? O Pedrinho ele quer muito essa vaga na Libertadores para ratificar ali até mesmo o trabalho dele, para ele ter ali um ibope bacana ali com a torcida. Ano que vem, acho que é ano de eleição, né, no Vasco, se eu não me engano. Então, ou seja, e tem reforma de São Januário, tem tudo isso, e vai querer se reeleger. Com certeza, e eu falo para você que o Vasco não vai ser vendido tão cedo, tá? Em consequência disso. Porém, contudo, todavia, né, Pedrinho já está vendo ali além, né, para poder se projetar no ano que vem. É o que eu falei. Para ir para Libertadores, eu acho que pela Copa do Brasil é mais fácil, só que tem que voltar a jogar bola, porque jogar dessa maneira aí não vai conseguir nem de um lado nem de outro, filho. Esquece, pode esquecer. Futebol medíocre e pobre, futebol muquirana apresentado pelo Vasco ontem. Você perder jogando bola como foi com o São Paulo é uma coisa. Agora, você perder da maneira vexatória que perdeu é totalmente diferente. Eu vou trazer uns cortes aqui da coletiva do Fernando Diniz. Eu vou trazendo os cortes e vou comentando e vou voltando para comentar aqui certas coisas, certas opiniões ali dele, ali, o que foi perguntado para ele, o que ele respondeu na entrevista coletiva. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá, gente? Então, assim, só um pouco de paciência, o pessoal está falando para eu diminuir aí o tempo dos vídeos, mas vai dar um vídeo bem elaborado para vocês terem noção aí do que aconteceu no jogo de ontem, por que aconteceu no jogo de ontem. E o primeiro jornalista ali faz uma pergunta ao Fernando Diniz, logo no início da coletiva, onde ele pergunta para o Fernando Diniz o que ele percebeu ali dos espaços que estavam tendo ali na defesa do Vasco, ali pelo meio campo do Vasco, por que o Botafogo jogava tanto pelo lado direito. Fica aí com a primeira pergunta aí do jornalista e eu volto para comentar. Eu queria saber como é que você interpretou a partida de hoje. O Vasco sofreu muito problema defensivo, principalmente com bolas enfiadas nas costas dessa linha de defesa. Queria ver como é que você enxergou isso. Bom, acho que o placar de 3-0 refletiu que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito, máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu que foi o jogo. E eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais do que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que uma vitória meio inquestionável. Agora o Thiago Brandão da Litoral News faz uma pergunta para o Diniz, o porquê que ele optou pela entrada do Matheus França no lugar do Tietê. Se o Matheus França tem jogado ali naquela posição, o Fernando Diniz ele responde que ele colocou o Matheus França no lugar do Tietê. Realmente o Tietê não vinha bem na partida, tinha que ser substituído, porém ele colocando o Matheus França, na minha opinião, não é a posição do Matheus França, que também não está agregando em nada na equipe. Ele coloca o Matheus França, que é um meio atacante, tira ali um volante ali de saída de bola. Ele mata ali, ele deixa ali um espaço muito grande no meio campo do Vasco. E o Diniz alega que estava querendo chegar ao gol com essa substituição. Meu amigo, você não ia chegar nunca ao gol com essa substituição. A substituição que teria que ser feita era o Verratti sair para entrar o David. Primeiro de tudo. Era o Verratti sair para terminar o David, para entrar o David, porque o jogo não era para o Verratti. Mais uma vez, o jogo não era para o Verratti. Culpa do Verratti? Não.
o Verratti não tem culpa. O padrão de jogo do Vasco ontem contra o Botafogo não favoreceu o Verratti, como não favoreceu em vários outros jogos similares a esse. Então ele tirando ali o Tietê e colocando o Matheus França, não melhorou em nada, como o Fernando Diniz alega. Não melhorou em absolutamente em nada. O time ficou desorganizado, ficou desarrumado. Ele não ficou desorganizado depois, Diniz. Ele ficou desorganizado a partir do momento que você fez essa substituição. O Felipe Coutinho fora de posição, o Hugo Moura entrou depois fora de posição, indo lá na frente fazendo sei lá o quê. O Matheus França fora de posição e realmente o Botafogo veio no contra-ataque, meteu o segundo gol. O Diniz afirma várias vezes que o Botafogo estava usando muita jogada por dentro. Mas é claro, porque o Botafogo estava encontrando espaço no meio-campo do Vasco, além nas costas do Pitão, do lado esquerdo da defesa do Vasco, que o Diniz também não enxergou uma inversão tanto assim com o Santi Rodrigues, com aquele outro jogador lá do Botafogo, lá, o Marlon Freitas, muitas vezes Savarino, ali nas costas do Pitão. Só o Diniz não enxergou. O repórter enxergou, perguntou a ele, só o Diniz que não enxergou. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News. Queria saber qual foi a leitura por trás da mudança no intervalo. Você decide tirar o Tietê e botar o Matheus França. Queria saber qual foi a sua leitura sobre o primeiro tempo e por que o Matheus França entrando no intervalo já. O jogo estava 1-0, o principal motivo é que a gente estava perdendo, a gente precisava empatar o jogo. O Matheus França tem treinado também nessa função, precisava de um jogador que conseguisse chegar mais à frente, que desse ritmo. Isso até melhorou. A gente voltou para o segundo tempo melhor que no segundo. O começo do segundo tempo foi melhor que como a gente terminou o primeiro tempo. A gente começou atacando mais, tendo mais chance, o Andrés Gomes entrou mais no jogo. E estava 1-0, o Botafogo estava criando um pouco mais que a gente, mas a gente estava um jogo mais equilibrado. A gente também tinha chance de empatar o jogo, tivemos uma grande chance de empatar, não empatou. E a gente ficou desorganizado de uma maneira que não precisava. O segundo gol, a gente estava com a posse no campo de ataque. O Hugo tinha entrado no lugar do Barros para ficar mais por trás, para dar contenção. Ele passa e deixa o meio exposto. O Matheus também estava fora de posição. E tomamos um gol de contra-ataque. Ali praticamente definiu os rumos da partida. Depois tomamos um gol de bola parada. Foi o que eu disse antes. O Alex Vilar pergunta para o Diniz por que tanta inversão do time do Botafogo pelas pontas, principalmente do lado esquerdo da zaga do Vasco. Atrás do Pitão, que é onde tem mais espaço. E o Diniz falou que ele não viu esse jogo. Ele falou que ele não enxergou essa inversão toda do Botafogo. Diniz, qual o jogo que você estava vendo, afinal de contas? Onde é que você estava? Que você não viu essa inversão de jogadas do Botafogo o tempo todo ali nas costas do Pitão, ali pelo meio-campo vascaíno. Onde é que você estava ali que você não estava no Maracanã? Então, assim, o repórter viu, o repórter percebeu e só o Diniz é que não percebeu. E o Diniz enfatiza ainda que o Botafogo estava realmente fazendo muita jogada por dentro. Mas é claro, porque o Botafogo estava encontrando espaço. Muito fácil, ele estava conseguindo concluir as jogadas. O Diniz ainda alega que o Botafogo mereceu e que no primeiro tempo poderia ter terminado 0-0. Não, Diniz. No primeiro tempo não tinha que ter terminado 0-0, não. O Botafogo já era para ter ganhado o primeiro tempo de uns 2-0 pelo menos, pelas oportunidades que teve. Foi pouco. 1-0 ainda no primeiro tempo foi pouco, porque o Botafogo criou muita chance no primeiro tempo para sair pelo menos com uns 2-0 aí no placar, tá? Então, olha o que o Diniz está falando aí, daqui a pouco eu volto. Boa noite, Diniz. Alex Vilar, Rádio Bate-Fundo Esportivo. Acho que no primeiro tempo, principalmente, o Botafogo utilizou muita inversão de lado no campo ofensivo para chegar até o Santiago Rodrigues. O que você acha que acabou acontecendo para eles utilizarem tanto esse lado e conseguirem achar espaço ali pelo lado direito do campo de ataque do Botafogo? Sinceramente, eu não achei que foi esse o problema do nosso time de ter tanta inversão. Não foi essa a minha leitura do jogo no primeiro tempo. Eu achei que a gente começou o jogo meio dominante, sem ser contundente. Depois a gente ofereceu alguns contra-ataques para o Botafogo cresceu na partida. E o principal defeito do time foi a marcação, que tem sido um ponto forte do nosso time, a marcação mais adiantada. A gente tomou muito passe por dentro
E quando toma passe por dentro e o jogador consegue dominar e virar, isso é um ponto muito forte do Botafogo. Eles conseguem acelerar muito o jogo. E aí eles conseguem terminar a jogada e mereceram. O jogo era para poderia ter virado 0-0, mas eles mereceram virar no placar de 1-0 pelo que eles produziram. Agora o Sérgio Kid do Atenção Vascaínos faz uma pergunta para o Diniz. O que ele viu ali na substituição que ele fez, se ele vê quando o time do Vasco está perdendo, se ele tem uma ansiedade para poder empatar o jogo, e o time dessa maneira ele fica desorganizado, ele fica todo desorganizado, vai todo mundo para o ataque, todo mundo passa a linha da bola e deixa aqueles espaços todos lá atrás. Citou inclusive o jogo contra o São Paulo e falou que no jogo agora contra o Botafogo aconteceu a mesma coisa. Diniz fala que essa movimentação é sempre feita nos jogos, que o Tietê sai muito do espaço dele, vai para outro, que o Cauã Barros também costuma fazer a mesma coisa, às vezes ele vai mais para frente, às vezes ele recua, que é normal, que por isso que o Vasco é um time difícil de ser marcado, nem sempre, né? Falar nisso, né, pessoal da Atenção Vascaínos, mais uma vez dizendo, o cara na pergunta ainda fala que a culpa não foi dele. Tem que fazer a política da boa vizinhança para vocês continuarem tendo acesso ao clube para participar de coletiva, né, o Avenilson? Isso aí não muda nunca. Mas enfim, então o Diniz ele diz que o time depois ficou desorganizado, foi à frente, o Hugo Moura foi à frente, criou aquele espaço que gerou o contra-ataque do Botafogo para o segundo gol. Na minha opinião, o time estava desorganizado desde o momento que o Diniz faz a substituição, optando pelo Matheus França no lugar do Tietê. Ali já desorganizou tudo. E o time ali na ânsia de querer empatar a partida, fica mais desorganizado ainda, se atrapalha, nada sai bem. E é isso que acontece. Vê aí o que o Diniz vai falar. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você acabou de reforçar que foram derrotas diferentes, essa de Botafogo contra o São Paulo. Mas uma coisa que foi incomum, em determinado momento, a desorganização do time estando atrás no placar. Você mesmo disse contra o São Paulo que, perdendo o jogo, o Vasco estava bem, buscando o gol de empate. Com as suas mudanças, o time acabou, não por causa delas, mas em um determinado momento, se desorganizando um pouco. E hoje é a mesma coisa. Você disse que o Vasco voltou melhor no segundo tempo, mas quando estava 1-0, por exemplo, a gente viu um momento que o Hugo Moura foi à frente no lance um pouco antes do gol e acabou tomando gol logo depois. Um sinal de desorganização. O que você considera que aconteça essa desorganização quando o Vasco está perdendo? É uma certa ansiedade para empatar a qualquer custo? Porque o Vasco acaba tomando gol quando isso acontece. Eu acho que a tua pergunta é bem inteligente mesmo. Acho que é uma leitura perfeita do que aconteceu no jogo. A gente não vai aumentar a nossa chance de fazer o gol de maneira desorganizada. E o Hugo Moura não é um jogador com esse tipo de perfil também. Talvez até a tua leitura de uma ansiedade para fazer o gol e o fruto disso for a desorganização, a gente não cria a chance de fazer o gol e oferece o gol para o adversário. Mas não é comum o Hugo Moura e nem o Barros passarem a linha da bola do jeito que ele passou. Pode até acontecer num momento que você está com o time organizado, que se está organizado não tem problema. O Hugo ou o Barros, de repente, se projetar para frente. Nessa hora a gente estava com o time distante, os zagueiros estavam para trás, o Piton estava fora de posição, o Coutinho estava fora de posição e o Matheus França estava fora de posição. Fora de posição no sentido que o time tem mobilidade. Mas a gente, quando está fazendo esse tipo de movimento, a gente não termina a jogada de maneira precipitada. Esse tipo de movimento que a gente faz desde que eu estou aqui. Por isso que a gente é um time difícil de ser marcado. Mas quando a gente vai terminar as jogadas, a gente está organizado. É normal que nem contra o São Paulo, boa parte do jogo, a gente tinha esses movimentos, todos eles acontecem. O Tietê sai da posição às vezes, o Barros vem para trás, o Tietê anda para frente, ou anda para o lado. Mas para a gente ir criando espaço, para a gente criar a chance de fazer o gol. Hoje, e quando a gente vai terminar a jogada, dificilmente a gente está desorganizado. Eu concordo, a gente ficou desorganizado contra o São Paulo, principalmente os 15 minutos finais do jogo, e hoje aconteceu também, principalmente não só naquele lance, mas um lance muito categórico, foi o lance do segundo gol do Botafogo. E para finalizar o vídeo, o jornalista do A Hora do Vasco, Lineker Biondi, faz uma pergunta para o Diniz que deixa ele aí bem indignado. Acho que a vontade dele era de não responder a pergunta. O Lineker Biondi, ele pergunta
o porquê das escolhas do Tietê e do Verratti na partida contra o Botafogo, uma vez que o Vasco vinha jogando com o Cauã Barros e o Hugo Moura, isso aí tem liberado o Coutinho para poder jogar melhor, para usar melhor a categoria dele, os laterais avançarem, e a torcida tem contestado muito essa escolha, tanto pelo Tietê e quanto também pelo Verratti, que não demonstra ali uma boa mobilidade ali no ataque. O ataque fica totalmente diferente com o Verratti em campo. E se o Verratti ele entra por causa de alguma hierarquia, e no caso do Tietê, se ele colocou o Tietê por causa de alguma dívida, né? Daquela vez que aconteceu aquele entreveiro, quando o Diniz, se eu não me engano, era técnico do São Paulo, e ele teve aquele entreveiro com o Tietê, que chamou ele de um monte de nome ali, xingou o Tietê de tudo quanto é nome, e ficou aquele mal-estar, e o Lineker pergunta se ele tem alguma, como é que eu vou dizer, alguma dívida com o Tietê, e por isso tem colocado o Tietê no time. E o Diniz responde dizendo que ele jamais faria isso, nem se fosse o filho dele. Se ele achar que o Tietê está mal, ele vai tirar o Tietê, ele não vai colocar o Tietê no time. E que ele falou que assim, eu vou responder, mas tudo bem, você já perguntou algumas coisas, hoje você pegou pesado, ele ainda falou assim, hoje você pegou pesado na pergunta, porque isso não é meu perfil. Se fosse meu filho, eu tiraria também não jogaria, então que tirar o negócio de dívida do passado. E ele fala do Verratti, dizendo que o Verratti desempenhou bem contra o Red Bull Bragantino, e que no jogo contra o Botafogo o Vasco não teve muita posse de bola, e que o Verratti foi sacrificado. Claro, Diniz, claro que o Verratti foi sacrificado. O jogo não era para ele. O Vasco, você tem que ver jogo a jogo. Eu não sou técnico, você é o profissional, mas qualquer um de fora percebe isso. Você tem que ver jogo a jogo. Quando o Vasco vai ter mais posse de bola, quando o Vasco vai ser mais incisivo, mais atuante no ataque, e quando não, quando o Vasco vai ser mais reativo. Quando o Vasco é mais reativo, como foi ontem contra o Botafogo, o Verratti não é esse cara para ficar ali. O Vasco precisa de atacante de velocidade. Você está sacrificando o Verratti. Você está queimando o filme do Verratti dessa maneira. Então não era jogo para ele, ainda mais para um jogador de 37 anos, que ainda tem ordem para ter que voltar, para ajudar a defesa, para fazer um pivô no meio campo. É complicado demais, é desgastar muito o cara realmente. O Verratti é um homem gol, é um homem de finalização. Ele não sabe percorrer meio metro com a bola dominada do pé, que ele se atrapalha, ele não sabe puxar um contra-ataque. Então não era jogo para o Verratti. Contra o Red Bull Bragantino, nós tivemos todas as ações do jogo, por isso o Vasco meteu 2-0 com 2 gols dele. Logo no início, com o GB fazendo o terceiro. Foi por isso, simplesmente por isso. Então, assim, o jogo realmente, o Verratti foi sacrificado ali nesse jogo contra o Botafogo, porque não era jogo para ele. Mais uma vez, a primeira substituição que era para ser feita no segundo tempo era o DVD no lugar do Verratti. E não o Matheus França abrindo o meio campo todo no lugar do Tietê, o Matheus França sendo um meio atacante. Ou então ele colocava o Matheus França no lugar do Verratti, já que a escolha dele era o Matheus França, e não de 8, como ele falou. Tá? Fica aí com o que o Diniz está falando aí na parte final da entrevista. Eu vou ficar por aqui, vou meter o pé. Fique com Deus, saudações vascaínas. Se inscreve, curte, compartilha. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas é um vídeo bem elaborado, dá essa moral para mim. Saudações vascaínas, fique com Deus. Por mais momentos de vitória, Vascão. Por mais momentos de vitória. Diniz, boa noite. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você respondeu para o amigo Sérgio falando de sustentabilidade, né, entre Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes, mas vai um pouquinho mais além disso, porque com os dois você também otimiza o setor ofensivo, né, dá mais liberdade para o Coutinho, mais liberdade para a ultrapassagem de laterais, e os jogadores do setor ofensivo ficam mais à vontade, sabendo que tem 2 volantes de contenção. 2 escolhas suas para esse jogo contra o Botafogo foram muito questionadas pelo torcedor. A primeira, o Tietê, e a segunda, o Pablo Verratti. Eu queria saber se, como você já falou em algumas coletivas que você é muito mais sentir do que razão, eu queria saber se a escolha pelo Tietê vem de alguma dívida sentimental do passado. E eu estou falando isso para levantar a bola para você tirar isso de polêmica que já está acontecendo lá fora. Tá? E outra, se o Verratti, a hierarquia no elenco faz também ele ter uma titularidade forçada. Obrigado. Eu acho que as 2 perguntas, porra, hoje você deu uma...
Mas deu uma exagerada hoje, hein? Deu uma exagerada. Mas eu vou te responder. Porra, você acha que eu vou colocar o Tietchan porque eu tenho uma dívida com o Tietchan? Assim, mas a torcida, pelo perfil que eu tenho, que eu demonstro no campo, a torcida pode até querer saber. Eu não acredito que a torcida do Vasco, de maneira geral, ache uma coisa dessa. Nem se ele fosse meu filho, vai jogar os caras que eu acho melhor. O Tietchan, eu vou repetir para você. O Tietchan, 2 meses atrás, antes de sair dele, ele estava todo o jogo entre os 3 melhores jogadores do time. Ele é o jogador da posição e a gente, assim, quer que o Tietchan volte a jogar do que ele está jogando. Isso não quer dizer que o Tietchan vai ser titular sempre, mas se eu tiver que tirar, vou tirar a hora que eu acho que tem que tirar. Então, assim, isso é uma coisa meio risível, falar uma coisa dessa. Não é que eu nunca fiz e nunca vou fazer um troço desse. Não tem a mínima chance. A outra pergunta, o que foi que você fez? A do Veguete. De novo, você pergunta bastante sobre o Veguete. O Veguete, ele fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino. E para o Veguete conseguir produzir no jogo de hoje, ele foi o cara mais sacrificado. Porque assim, a gente jogou mal, a gente marcou mal e a gente não produziu. É um cara assim, a gente precisava. Seria justo cobrar o Veguete se a gente tivesse produzido bastante e ele não tivesse tido chance de gol, tivesse errado o gol. Então é muito injusto cobrar o Veguete no jogo de hoje, na minha opinião. Porque se fosse ele, qualquer outro centroavante, a gente não produziu, a gente marcou mal, o Botafogo teve mais posse que a gente criou pouco, a gente cruzou pouco. Então, por um centroavante hoje, ia ser difícil ele aparecer no jogo de hoje. Ele jogou, como foi em Bragança, com a minha expectativa da gente conseguir produzir para ele poder finalizar. Do jeito que a gente jogou hoje, ia ser muito difícil o Veguete aparecer de uma maneira positiva no jogo. Bem como. Um camisa 9, que é a principal característica ofensiva, é um jogador de duelo, um jogador que faz gol, um jogador que ganha bola na cabeça e que precisa de bolas bem cruzadas na área para ele poder aparecer mais no jogo.